Boa tarde. Hoje, começando um pouco mais cedo, as nossas reflexões sobre o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, e estaremos abordando no livro Momentos de Saúde e de Consciência, o capítulo de número 5, Saúde e Bem-Estar. Lembrando que estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube, e aqui nós apenas apresentamos reflexões sobre alguns itens de cada uma mensagem. Muito importante a leitura de todo o livro, Momentos de Saúde e de Consciência. Aqui em Caruaru você encontra na livraria da Fraternidade Bezerra de Menezes, mas pela internet e em outras livrarias o livro é fácil de você encontrar. Vamos então para a nossa introdução, uma breve reflexão aqui de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. Separamos aqui uma passagem que nos chamou mais a atenção. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então é uma passagem que traz certo impacto sobre o entendimento nosso nas reflexões que Emmanuel traz. E ele diz assim, mesmo que não entendas de pronto, de imediato, os desígnios da providência divina, recebe aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje. É claro que para estarmos habilitados a esse entendimento que Emmanuel propõe, imprescindível o nosso mergulho no estudo profundo das leis de Deus, da realidade do mundo espiritual, perceber como nos é trazido em detalhes em obras como a de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, perceber o funcionamento da providência divina associada à lei de amor, justiça e misericórdia, para que ao nos depararmos com provações inesperadas, estejamos habilitados ao entendimento de que a providência divina está funcionando, mesmo que de imediato não entendamos. Continuando, Emmanuel nos diz, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Há uma profunda conexão nesse raciocínio que Emmanuel compartilha conosco, naquela passagem do apóstolo Paulo, a carta aos Tessalonicenses, aonde o apóstolo nos propõe, regozijai-vos sempre, estejais sempre profundamente felizes, porque já detens conhecimento dos objetivos da vida, o conhecimento das leis da vida que governam a todos nós e da realidade espiritual de onde viemos e para onde voltaremos. Vamos então para o capítulo Saúde e Bem-Estar do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Lembrando que é um livro que, fazendo parte da série psicológica de Joana de Ângeles, sempre nos vai trazer
reflexões diferenciadas. O tema é saúde e bem-estar, mas à luz da psicologia de Joana de Ângeles. Vamos lá. E ela começa nos dizendo assim: uma cuidadosa sementeira de cardos, com adubação frequente, outra colheita não resultará, senão de espinhos e acúleos. A criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Surpreende-nos um pouco, né, a análise do tema saúde e bem-estar, e Joana começa dizendo a nós: olha, para aqueles que fazem uma sementeira de plantas espinhosas, de cardos, adubando elas com regularidade, a colheita é de espinhos e de acúleos. Acúleos é agrilhões, é a ponta do espinho. A criatura humana torna-se o que pensa. Aí ela nos adverte, então, cuidado com o que você pensa, com a sementeira que você faz a partir do seu pensamento. E, sobretudo, quando você sustenta esses pensamentos ao longo do dia, porque eles trarão um resultado. E a colheita pode ser bastante dolorosa. A responsabilidade principal cabe a nós. Lamentavelmente, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquecem-se-lhe as resistências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia, da própria loucura. Então, lamentavelmente, é muita gente, ela coloca expressiva maioria de indivíduos, acalenta ideias negativas, logupra, fomenta pessimismo, agasalha mal-estares. E o resultado? Enfraquecimento das existências morais, debilitação dos valores espirituais, né? Enfraquecimento, inclusive, também do sistema imunológico. E por isso ela conclui dizendo assim: alimenta-se da própria loucura, da própria insânia. Então, como nós somos alertados e esclarecidos sobre a importância de estarmos produzindo e sustentando, através do pensamento, da imaginação, da memória, fatores associados ao bem-estar, à esperança, às virtudes, aquilo que faz bem para nós. Há determinadas provações que são inevitáveis, por procederem de desmandos de outras existências. Podem, entretanto, por meio de construções mentais e humanas edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles outros danosos. Então, primeiro, o reconhecimento de que há muitas provações que não se pôde evitar e que procedem, que têm suas causas nas nossas existências anteriores. Entretanto, Joana nos adverte, por meio de construções mentais
e humanas edificantes podem ser alteradas, atenuadas ou liberadas. Então, mesmo diante de um passado de desequilíbrios que normalmente a maioria de nós traz, se estivermos agora fazendo todo um trabalho de mudança de hábitos e de condicionamentos mentais, associados agora aos objetivos do bem, a harmonia com as leis divinas. E aí ela diz assim: por meio de construções mentais e humanas edificantes, podem ser alteradas, atenuadas e liberadas essas provações que trazemos do nosso passado. E concluindo, ela diz: pois que os atos saudáveis atuais, granjeiam mérito para superar aqueles outros danosos. A verdade, meus amigos, é que o objetivo maior das leis de Deus é a nossa felicidade. É de fato encontrarmos, através do bom uso do livre-arbítrio e da liberdade, a harmonia com as leis divinas e a superação de desequilíbrios por uma atuação positiva, resgatadora, fomentadora do amor, da caridade. Como diz o apóstolo João, o amor cobre multidão de pecados, em uma de suas cartas no Novo Testamento. Não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando os campos mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixares. Aqui uma das mais importantes advertências para nós, quando diz: não te detenhas aos atavismos infelizes. Aquelas lembranças fortes, sobretudo de injustiças que passamos na infância ou na juventude. Não evitemos trazer essas lembranças para o presente. Situações que superamos, que ficaram lá atrás, fazendo com que a atuação da nossa vontade nos dias de hoje sejam sempre na direção de uma sementeira nova, renovada. Sementeira que começa nos nossos hábitos mentais. Então, é nesse sentido que nos é dito aqui. Quando revivemos eles, aquelas situações infelizes, comentando, reestruturando no campo mental e verbal, elas estarão em nós cada vez mais. Nós somos levados a utilizar as experiências e situações que passamos à guisa de um espelho retrovisor no carro. Nós olhamos para o retrovisor não para fixar o que está passando atrás do carro, mas para estarmos atentos no momento de hoje a evitar algum acidente, alguma coisa que possa colidir conosco e que o fato de fazermos uma rápida olhada no que ficou para trás, a título de lição, de aprendizagem, mas não de recordação dolorosa e sem motivo nenhum, como relativamente ocorre em muitas situações, onde nós acabamos, muitas vezes, apenas estragando possibilidades do presente
em termos de aprimoramento, de vivência do bem, de estudo, que nos habilitará cada vez mais na prática do Evangelho, das lições de Jesus. Prossigamos. Queixa-te de insucessos, de sabores, enfermidades, desamor. No entanto, aferras-te a eles, de tal forma que perde o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz, e estacionando aí, sem qualquer esforço de renovação. Então, aqui um conjunto de advertências que precisamos estar atentos para não fazer. No tópico anterior, as lembranças infelizes do passado. Aqui ela começa dizendo: queixas-te de insucessos, enfermidades, desamor, aferras-te de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade. De fato, tudo o que passamos ou que estejamos até vivenciando, é necessário estar sempre na diretriz de extrair lições, aprendizagem, crescimento espiritual, sem nos prendermos a aspectos que seriam puramente negativos. E isso, quando ocorre, como Joana aqui coloca, acaba nos rotulando-nos como infeliz, estacionando sem qualquer esforço de renovação. É o surgimento daquela atitude que algumas pessoas têm de dizer: mas eu sou muito infeliz. Tudo dá errado na minha vida. Essa é a atitude resultante, do não aproveitamento das experiências da vida em termos de aprendizagem, crescimento, superação de provas. Mas agora, percebendo através desses esclarecimentos que Joana de Ângeles nos traz, a nossa atitude, é claro, deve ser sempre aquela atuante positiva, extraindo aprendizagem, alimentando emoções positivas, guardando lembranças sempre boas de situações que nos fizeram felizes. É essa a diretriz que agora nós estaremos mais atentamente trabalhando conosco. Esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. Planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura. Muito importante, não é? Estarmos buscando seguir essas diretrizes. Olha só, desconsiderar ocorrências desagradáveis. Passamos por uma situação, às vezes no trânsito, às vezes no comércio, no supermercado, deixa de lado. Não sai remoendo aquilo em casa, em outros lugares. E a Joana acrescenta: planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro, põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem se sentir coitadinho, sem amargura. É desse modo que nós estaremos, de fato, trabalhando a saúde e o bem-estar como consequência de todo um trabalho interior que estamos agora acompliciados em fazer diariamente. Podes e deves alterar para melhor o clima que respiras,
o ambiente no qual te encontras. E aqui, nesse parágrafo bem sucinto que Joana coloca, indicações preciosas. Primeiro, para que estejamos sempre atentos em assumir a responsabilidade. Nós podemos e devemos alterar para melhor o clima em que respiramos. É claro que a questão aqui é o clima espiritual, é o clima interior nosso. Mesmo num lugar ou numa situação adversa, mesmo lidando com pessoas difíceis, podemos e devemos estar bem estabelecidos no nosso clima bom e positivo interior. E ela acrescenta, o ambiente no qual te encontras. E, de fato, quando esse compromisso de harmonia, de paz interior, se estabelece em nós, o natural é que ele se expanda para o ambiente em que nos encontremos. É que passemos a ser polo magnético de positividade para os outros. Mesmo para aquelas pessoas que tenhamos que lidar com ela no dia a dia e que não estejam compromissadas nesse trabalho de renovação espiritual em que nos encontramos. Mas o compromisso principal e primeiro é conosco mesmos. Nós podemos e devemos respirar num clima agradável, felicitador. E concluindo essa lição da tarde, não basta pedires a Deus ajuda, porém deves fazer a tua parte, sem o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, depende de ti. Então, aqui, concluindo essas nossas reflexões, o fato de que as leis divinas, o Criador, ele está a favor da harmonia, da paz e da nossa felicidade. Mas aquela parte indispensável que cabe a nós e que somos os principais responsáveis. Podemos e devemos trabalhar a saúde e o bem-estar. E não há dúvidas nenhuma que, tendo estabelecido diariamente essa busca de despertar espiritual, que é o objetivo maior desses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, invariavelmente nós conseguiremos a saúde e o bem-estar, porque ele tem a ver com a consciência de dever cumprido, ela tem a ver com a nossa fé no futuro, ela tem a ver com estarmos satisfeitos, plenamente harmonizados com as bênçãos de luz que o Evangelho do Cristo nos dá e renova para todos nós diariamente. Então, se possível, nós pedimos sempre aí para compartilhar esse vídeo, essas informações. Agradecemos muito. Uma boa tarde a todos.